Bom dia a todos, a todas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Quando o Léo me convidou, fiquei muito feliz com esse convite. Estamos aí nesse tempo diferente, né? Então isso nos permite. Estava comentando, né, com a irmã Meire, com o Marcos, Vinícius, que a nossa igreja a gente está tendo também apenas um culto presencial, mas é às 18 horas, né? Então deu para conciliar para estarmos aqui. E agradeço, né, à igreja também por permitir, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. A irmã Meire falou no começo do culto, né, o quanto nós somos privilegiados por podermos nos reunir, né? A gente percebeu a falta que isso nos faz nesse período em que estávamos impedidos de fazer isso. E sabemos que existem irmãos nossos ao redor do mundo que de fato não podem fazer isso por outros motivos. Então que a gente possa valorizar, né, esses momentos, esse tempo, entender que é um tempo importante, precioso da nossa semana, quando podemos estar com os nossos irmãos reunidos para ouvir a voz do nosso Deus, para adorá-lo também. Nessa manhã nós vamos pensar sobre recomeço. E aí eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 2 até o 11. João, capítulo 8, dos versículos 2 a 11. Eu vou ler e peço que vocês acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim: De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Convido você a orar mais uma vez comigo neste momento. Nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque temos acesso livre a ela, porque podemos agora nessa manhã nos reunirmos em torno dela para ouvirmos a Tua voz. Cremos, ó Deus, que a Bíblia é a Tua Palavra. Cremos que quando a lemos, a estudamos com o coração sincero e aberto diante do Senhor, o Senhor fala conosco. Então pedimos que nessa manhã, mais uma vez isso aconteça, que mais uma vez o Senhor nos mostre, ó Deus, os Teus caminhos, a Tua vontade, os Teus planos para as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Deus, a nos submetermos a tudo isso, a querermos praticar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque a Tua Palavra mesmo nos diz que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, ó Deus, e é isso que nós queremos, nesse grupo que nós queremos nos encaixar, daqueles que amam ao Senhor e que amam a Tua Palavra e que vivem os Teus planos. Então pedimos a Deus que o Senhor nos livre neste momento de qualquer distração, de qualquer outro assunto que possa querer tomar a nossa atenção e que possamos, ó Deus, de fato ouvir a Tua voz. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Bom, nós temos aqui mais um dos relatos dos evangelhos, uma história muito bonita e muito conhecida nossa, né? Os irmãos da igreja que eu pastoreio sabem, eu sempre comento o quanto eu gosto dessas histórias que relatam esses encontros de Jesus. São muitos encontros que nós temos no evangelho, encontros muito variados, né? Todo tipo de gente tendo
tipos de encontros com motivações diferentes com Jesus. E esse é um encontro muito particular, né? Um encontro que, no caso, diretamente dessa mulher, né, que é a pessoa mais impactada pelo encontro, na verdade, ela não foi por iniciativa dela que isso acontece. E é muito precioso, né, quando nós podemos olhar com um pouco mais de atenção para essas histórias, quando podemos olhar para os detalhes, porque, no mínimo, não sei, né, vocês, mas eu cresci num lar cristão e a gente aprende essa história desde criança e muitas outras. Então eu não sei desde quando eu conheço essa história, né, desde que eu me entendo por gente. E a gente acaba, talvez, não dando o valor devido a esses textos, né? A gente conhece a história assim por cima, a gente saberia relatar ela de uma forma simples, mas muitas vezes a gente não se atenta para alguns detalhes que tem tanto para nos ensinar. Então, hoje nós vamos olhar para essa história e buscar aprender um pouco com relação a esse tema que eu trouxe, né? Recomeço. Nós estamos aqui, nesse texto, em mais um dia inicialmente comum na vida de Jesus, um dia de rotina de Jesus. No versículo 2, que é o primeiro que nós lemos, o texto diz que Jesus vai ao templo, e então as pessoas vão ao seu encontro. Isso já era algo normal, né? A partir do momento que Jesus começa o seu ministério, começa a operar milagres e maravilhas e a ensinar, as pessoas iam até ele, buscavam ele, queriam ouvi-lo, queriam estar perto, queriam ser abençoadas de alguma maneira. Então, o povo vai até o encontro de Jesus, e o texto diz que Jesus então se senta e passa a ensiná-los. Isso também é algo muito comum, né? Jesus sempre estava ensinando as pessoas, sempre disposto a ensinar as pessoas, e isso também é algo muito precioso para nós. Entendemos que da mesma forma que ele tinha essa disposição naquela época, com aquelas pessoas, presencialmente, né? Ele encarne, né, ali, mas ele, na verdade, se faz presente hoje, aqui, e em cada vez como nós oramos, cada vez que nós abrimos a sua palavra, e também tem essa disposição em ensinar. Mas nós temos que ter esse interesse de aprender com Jesus. Mas aí, de repente, tudo muda, né? Surge uma situação completamente inusitada, completamente inesperada. Chegam líderes religiosos, o texto diz que eram então escribas e fariseus, e trazem essa mulher com o objetivo de colocar Jesus à prova. Na verdade, eles estavam procurando uma oportunidade de complicar, né, para o lado de Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 7 de João, nós já temos a informação de que já havia essa movimentação dos líderes religiosos contra Jesus. No capítulo 7, no versículo 32, diz que os fariseus e os principais sacerdotes já haviam enviado guardas para tentar prender Jesus, mas eles não conseguiram, não tinha dado certo. Então agora eles estão, né, procurando uma nova maneira de trazer problema para Jesus. Eles queriam achar, né, algum motivo para acusar Jesus. E aí eles acharam que agora tinha dado certo, né? Eles tinham o motivo perfeito, eles tinham uma forma de acusar Jesus, uma forma que ele não poderia contornar. Porque eles trazem então essa mulher foi apanhada em adultério, eles mesmos vão dizer para Jesus que a lei de Moisés dizia que então essa mulher deveria ser apedrejada, e aí praticamente qualquer resposta que Jesus desse, ou as duas respostas que são lógicas para essa questão, né, o que poderiam ser respostas naturais para essa questão, trariam problemas para Jesus. Porque se Jesus respondesse que era então para apedrejar a mulher, já que a lei diz isso, primeiro, ele poderia ser acusado da morte dela perante o Império Romano. Nós temos que nos lembrar disso, né? O povo era o povo judeu, mas eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, o povo judeu não tinha autonomia, por mais que a sua lei, né, a lei de Moisés, prescrevesse até essa questão da morte em alguns casos, eles não tinham autonomia para determinar a morte de alguém. Nós vemos isso no caso da morte de Jesus mesmo. Jesus, quando ele é preso, ele é levado, ele é julgado pelos sacerdotes, mas depois ele precisa ser levado perante Pilatos, que era o governante romano, para que ele desse a autorização ou a ordem de que Jesus fosse crucificado. Então, eles não tinham essa autonomia. Então, eles poderiam facilmente, né, após esse episódio, se Jesus respondesse dessa forma, eles poderiam ir para o Império Romano e acusar Jesus disso, tentando assim prendê-lo e condená-lo. E, mais do que isso, nós sabemos que Jesus não responderia dessa maneira, porque isso iria contra o seu próprio propósito de ter vindo ao mundo. Jesus veio para trazer salvação,
né? Então isso iria contra. Mas se por outro lado Jesus dissesse que não era para apedrejar essa mulher, ele seria acusado de ir contra a lei. Eles já fazem a pergunta colocando a questão da lei, né? Isso nós vimos no versículo 5, né? Eles dizem: na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu que dizes? Então, se Jesus falasse não apedreja ela, eles iam falar: como que você pode querer ter uma autoridade para si, né? Jesus já era visto pelas pessoas como um mestre, como um líder, como alguém a ser seguido. E aí eles falariam: olha, você não tem autoridade, né? Você não pode ser um mestre. Poderiam acusar, inclusive, também agora perante as autoridades judaicas, dizendo que Jesus estava anunciando, né, e defendendo coisas contrárias à lei. Então era a ocasião perfeita, né, a situação perfeita para eles complicarem para Jesus. Mas, como muitas vezes acontece, Jesus surpreende, né, a eles e a todos nós. A forma como Jesus reage a isso chama muita atenção. Ele faz isso com uma sabedoria que só ele realmente poderia fazer. Então, inicialmente, o texto nos diz, como lemos, que Jesus não responde isso. Jesus simplesmente se inclina e começa a escrever com o seu dedo no chão. O texto não diz o quê. Aí, o texto diz que esses homens insistem, no versículo 9, no versículo 7, diz: mas como insistissem em perguntar, aí, após essa insistência dessas pessoas, aí Jesus então se levanta e ele dá essa resposta, que também é totalmente inesperada. Não é nem o sim e nem o não que eles aceitariam. Mas Jesus diz: quem estiver sem pecado, ou quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que ele volta a escrever no chão. Muitos tentam imaginar o que será que Jesus estava escrevendo no chão naquele momento, né? São aí algumas especulações. Nós não podemos afirmar o que era, porque o texto não diz isso para nós. Alguns vão tentar imaginar que Jesus talvez estivesse listando os pecados daqueles homens, né? E eles, ao verem aquilo, puxa vida, né? Estou acusando aqui a mulher, mas eu também seria digno de condenação. Outros vão dizer que, na verdade, não havia, né, nada relacionado à situação nesse escrever, mas era simplesmente uma estratégia de Jesus de dar um tempo para eles refletirem, né, para eles olharem para si mesmos e chegarem a essa conclusão de que eles eram também pecadores e limitados, né? Por isso que Jesus faz esse confronto. Mas, independente disso, Jesus alcança o seu objetivo, porque o texto diz que neste momento cessam então essas perguntas, essa insistência deles, e o texto diz que eles vão então embora, um por um vão saindo, né, começando dos mais velhos até os mais novos, vão embora, e aí Jesus fica apenas com aquela mulher, e temos então aquele diálogo final. Então essa história, né, tão rica, tão bonita, como eu falei, às vezes a gente não para pensar nos seus detalhes, a gente está acostumado e não vê tudo que ela tem para nos mostrar, para nos ensinar, mas essa história nos ensina então algumas verdades. E aí eu queria compartilhar com você nessa manhã. E a primeira verdade que essa história nos ensina é que Deus tem planos superiores aos nossos. É interessante a gente olhar para cada um dos personagens dessa história, começando então da mulher. Os planos daquela mulher para aquele dia, eram planos de pecado. Porque o texto em nenhum momento dá indicação de que ela não estava cometendo adultério. A forma como Jesus conversa com ela nos indica que sim, ela cometeu isso. Claro que há um problema aqui, que aqueles homens só trazem a mulher, não trazem o homem envolvido na situação, né? Mas de fato ela estava. Ou seja, era alguém que seguiu naquele dia os desejos corrompidos do seu coração para cometer pecado. Ela estava cometendo adultério e foi pega nessa situação. E agora, após isso acontecer, dela ter sido pega, além da vergonha que ela com certeza estava sentindo, ela tinha também no seu coração uma grande preocupação, um grande, talvez até desespero, pelo que iria acontecer. Porque pode ser que em poucos minutos ela estaria morta, apedrejada, caso isso, né, fosse resolvido por aquelas pessoas que estavam acusando ela. Então, vemos esses planos da mulher. Por outro lado, nós vemos os planos destes homens, desses líderes religiosos, dos escribas e fariseus. Os planos desses homens eram planos de acusação e de condenação. Primeiramente, em relação à mulher,
eles estavam interessados, né, em acusar, em condenar ela por aquilo que ela havia feito, mas principalmente, na verdade isso era só uma desculpa, como a gente já viu, era só um pretexto para acusarem a Jesus, para tentarem condenar, para tentar incriminar Jesus de alguma coisa. Eles já estavam nessa perseguição a ele. Então vemos os planos da mulher de um lado, vemos os planos destes homens de outro lado, mas nós vemos que os planos de Jesus eram diferentes. Por mais que Jesus estava ali numa ação rotineira, como a gente falou, ensinando, Jesus sabia que isso aconteceria e conduz toda a situação de tal forma para que os seus planos então prevaleçam. Não são os planos da mulher que dão certo naquele dia, não são os planos desses homens religiosos que dão certo nesse dia, mas os planos de Jesus prevalecem. Então os planos de Deus são maiores, são superiores do que os nossos, e eles sempre prevalecem. Precisamos entender isso. Naquele dia, os acusadores voltam envergonhados. A pecadora, aquela que era acusada pelo seu pecado, volta perdoada. Não era nada do que eles esperavam. A mulher esperava satisfazer os seus desejos, a sua carne. Os homens planejavam, condenar a mulher e principalmente Jesus, mas isso não acontece. Isso me faz lembrar de um texto que eu gosto muito, um versículo, que faz parte de um capítulo do Antigo Testamento que eu gosto muito, que é Isaías capítulo 55, versículo 9. Diz assim: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é Jesus, é Deus dizendo através do profeta Isaías para o seu povo, fazendo o seu povo entender isso, que os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos, mas não são apenas diferentes, eles são mais altos, eles são melhores, eles são superiores. Os caminhos e os pensamentos de Deus. E nós precisamos entender isso, de fato, na nossa vida. A gente tem esse costume, pela nossa convivência, pelo nosso conhecimento da palavra, é muito fácil nós, cristãos, dizermos que a vontade de Deus é o melhor, Deus tem o melhor para a nossa vida, mas é muito mais difícil colocar isso em prática, vivenciar isso. Muitas vezes nós estamos fazendo planos mais parecidos com o da mulher ou com aqueles líderes religiosos do que com os planos de Jesus. Se nós seguirmos a nossa tendência natural, a nossa carne, os nossos pensamentos, nós faremos isso. Mas precisamos assimilar de fato essa realidade, entender, crer nisso, que Deus tem planos superiores, planos melhores. Existe um outro texto, esse eu não coloquei aqui na projeção, mas muito bonito, do profeta Jeremias 29:11. Deus diz: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o nosso Deus, um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, um Deus que tem então esses planos maravilhosos. Vemos mais uma verdade ainda revelada nesse texto. A primeira verdade foi que Deus tem planos superiores aos nossos. E a segunda verdade que eu compartilho é que Deus quer nos ensinar a sua vontade. Como já comentei, logo no início do texto, Jesus está num momento de ensino. O povo vai até ele e Jesus nunca se nega, Sempre que o povo se achega, nós temos algumas ocasiões nos evangelhos em que Jesus até se esquiva de alguma forma, Ele já está cansado, já passou o dia inteiro. Tem um momento, por exemplo, em que Jesus atravessa o Mar da Galileia, o povo dá a volta, que era um grande lago, o povo dá a volta, quando Jesus chega do outro lado, o povo já estava lá esperando ele de novo, Mas nós sempre que vemos esse encontro do povo para com Jesus, Jesus nunca se nega a ajudar e a ensinar as pessoas. Mas, muitas vezes as pessoas se aproximavam de Jesus não com essa intenção de aprender, mas de impor as suas vontades, nos mais variados sentidos. E nesse dia, da pior forma possível, os fariseus se aproximam. Claro, tinha então, nós temos nessa cena, além de Jesus, esse povo neutro, digamos, que estava ali aprendendo com Jesus. Nós temos os fariseus, nós temos a mulher. Então, o povo estava ali, possivelmente para aprender, mas os fariseus chegam até Jesus e procuram a Jesus não com esse objetivo de aprender. Mas é muito interessante a forma como Jesus usa dessa situação para ensinar
inclusive estes que estavam indo contra ele. Jesus já estava ensinando o povo vai aprender com essa situação que acontece, mas Jesus ensina inclusive os seus acusadores. Jesus poderia simplesmente, no momento em que eles vêm com essa pergunta, Jesus poderia tratar eles com dureza, né, confrontá-los nas suas intenções. Jesus poderia dizer para eles: eu não vou responder essa pergunta porque eu sei que vocês querem simplesmente trazer problemas para mim, vocês querem me acusar, vocês querem um motivo para me condenar. Era muito simples fazer isso, e nós vemos em outros momentos dos evangelhos, Jesus tendo esses confrontos muito duros e muito diretos com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com esses líderes religiosos. Mas Jesus não paga, digamos, na mesma moeda, né? Ele não devolve da mesma forma, com uma confrontação nesse momento. Ele poderia expor essas más intenções dele, mas ele leva esses homens a refletir. E aí ele transforma então aquilo que eles apresentam para Jesus como uma questão legal, uma questão da lei, né? Olha, a questão da condenação dessa mulher, de devemos então fazer o quê? Devemos matá-la, né? Devemos apedrejá-la ou não? E Jesus transforma isso em uma questão moral. E aí, na sua consciência, esses homens percebem que eles também são culpados. E Jesus está então usando da sua graça e do seu amor para ensiná-los algo bom, para levá-los a mudar de atitude e de pensamento. Nós não sabemos, né, se dentro desse grupo, nesse momento eles entendem essa verdade e vão embora, mas a gente vê que esse grupo ainda continua perseguindo Jesus futuramente. Mas pode ser que alguns, ou algum dentre eles, mudou de postura após esse momento. E mesmo que isso possa não ter acontecido, eles tiveram essa oportunidade. Porque Jesus pega até aquele momento mais contrário, né, mais complicado, de oposição total, para ensinar aqueles homens. E aí Jesus então ensina a todos, a mulher, ao povo que estava ao redor e aqueles homens, sobre a forma como Deus age para conosco. Jesus ensina sobre o amor de Deus para conosco. Jesus ensina e mostra qual é a nossa condição diante de Deus. E que sem a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre nós, todos nós estamos condenados, porque todos somos pecadores. Paulo vai deixar isso claro lá em Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 e 24. Texto também muito conhecido. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a verdade básica do Evangelho, né, da palavra de Deus. Somos pecadores, estamos todos perdidos, somos todos rebeldes e caminhamos distantes de Deus, mas Deus, em seu amor, nos envia seu Filho para nos resgatar. E não há merecimento nisso. Não há algo que a gente possa fazer para merecer, não há um mérito maior de um do que de outro. Eu não posso olhar para as outras pessoas e achar que eu sou mais merecedor do céu do que as outras pessoas. E Jesus ensina isso. Ensina para a mulher que estava naquele momento de condenação, sofrendo com aquilo. Ensina para os homens que estavam do outro lado, querendo condenar a mulher e a Jesus. E ensina para o resto do povo, que estava numa postura mais neutra, mas que precisava também entender isso. Com certeza, né, essas pessoas, a gente imagina essas pessoas comentando entre si ou indo embora desse dia, né, falando: puxa vida, vocês viram, né, o que aconteceu? Então a Bíblia nos ensina isso, Deus quer nos ensinar isso, que todos somos pecadores, mas ao mesmo tempo a graça de Deus está disponível para todos nós. E isso deve então modificar a nossa maneira de pensar, modificar a nossa maneira de agir, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. O texto daí diz então que após essa resposta de Jesus, todos saem, um a um. E é muito interessante o fato do texto colocar que saem dos mais velhos para os mais novos. Isso nos dá a indicação de que os mais velhos perceberam primeiro essa realidade, né? Se deram conta de que, de fato, né, por aquilo tudo que eles já viveram, que eles também são pecadores. Eles estavam olhando para um pecado que era escandaloso, que era incômodo, que era, né, rejeitado assim facilmente por eles, pelo povo, pelas pessoas, mas eles não estavam observando, prestando atenção que eles todos eram pecadores. Nós corremos esse risco, né, se não permitirmos essa instrução, esse ensino de Deus nas nossas vidas.
de acharmos que somos superiores aos outros. Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E é muito fácil apontar para os outros, achando que nós temos uma justiça própria, né? Algum tipo de mérito, algum tipo de valor em nós mesmos. Mas a Bíblia nivela todos nós, né? Que nos coloca no mesmo lugar. Todos somos pecadores. Ai de nós, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. E essa verdade, então, é a verdade principal que Deus ensina para aquelas pessoas naquele dia. E Deus, então, tem sempre esse objetivo, esse interesse de nos ensinar a sua vontade. Como falamos aqui, toda vez que abrimos a palavra de Deus, e por isso que temos que valorizar esse momento. É a oportunidade em que Deus vai mostrar o que dentro das nossas mentes, o que dentro do nosso coração não se alinha com a sua palavra, com a sua vontade. E é uma oportunidade, então, de que isso seja modificado. De que a gente abandone os nossos próprios conceitos, as nossas ideias falhas, limitadas, pequenas, caídas, para receber o pensamento, um pensamento de acordo com Ele. Sermos ensinados por Ele. Então, Deus tem planos superiores aos nossos. O texto também nos mostra que Deus quer nos ensinar a sua vontade. E ainda, nós percebemos aqui que Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar. Poderíamos ter colocado como Deus sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar. No versículo 11, né, Jesus, após ter perguntado, na verdade no 10, ele pergunta para a mulher: ninguém te condenou? Na verdade antes, né, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. No 11, disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. É muito interessante que aquele que tinha o poder, a autoridade, o direito de condenar alguém, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, perfeito, ele tinha a autoridade de condenar essa mulher pelo seu pecado, porque de fato ela pecou, de fato ela estava desagradando a Deus, mas ele não faz isso. Jesus libera essa mulher, ele fala que ela poderia ir embora, ela poderia seguir a sua vida. Ela não precisava mais ficar presa na culpa, na vergonha, na condenação que ela estava recebendo daquelas pessoas. E essa é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus sempre nos oferece essa oportunidade de recomeçar. Porque se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. E por isso que eu coloquei como imagem, né, dessa pregação, talvez pela claridade não esteja muito fácil de ver, né? Mas eu coloquei um caderno com as suas folhas em branco, né, para trazer essa ideia de que Deus nos oferece essas oportunidades. Jesus, nas suas palavras registradas no próprio Evangelho de João, logo após o versículo mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16, todos nós conhecemos, mas no versículo seguinte, ainda naquela conversa com Nicodemos, Jesus diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus deixa claro, né, nessa conversa, qual era o seu objetivo, e por isso que falamos lá no início que Jesus não responderia que a mulher deveria ser apedrejada, porque isso iria contra o seu propósito, o seu plano em relação às pessoas, em relação a todos nós, a humanidade. E essa verdade, então, de que Deus nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar, ela é ao mesmo tempo libertadora para todos nós e ao mesmo tempo desafiadora. Ela é libertadora por então podermos ter essa consciência, por sabermos que Deus também nos oferece essa oportunidade, do mesmo jeito que Ele ofereceu para aquela mulher. Essa é a maneira de agir de Deus. E isso é oferecido por todos nós. Então, mesmo que as pessoas venham a nos acusar, venham a nos desprezar, no fundo, isso não vai mudar a forma como Deus olha para a gente. E Ele sempre vai nos oferecer o seu perdão, a sua graça, o seu amor. Se nós nos colocarmos, né, como o salmista diz, com um coração quebrantado, com um coração sincero, arrependido na presença de Deus. Então isso é libertador. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que diferencia o Evangelho de Jesus Cristo de outras religiões, que normalmente trazem um conjunto, né, de regras que você tem que seguir para ser aceito
pela divindade, ou algo nesse sentido, ou você tem que cumprir determinados rituais para assim ser aceito por Deus. Mas no Evangelho não é assim. O que Deus faz por nós, o que Deus oferece para nós, não se baseia em nós, se baseia nele mesmo, no seu amor, na sua graça, e nessa oportunidade contínua. Jeremias, no seu livro de Lamentações, em determinado momento vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, a cada dia, que a gente abre os nossos olhos, a gente deveria agradecer a Deus, nesse reconhecimento de que Ele está nos dando mais uma oportunidade. E talvez se eu errei ontem, se ontem os meus planos estavam distantes dos de Jesus, se ontem eu não estive disposto a ouvir a voz de Jesus e aprender com Ele, hoje eu tenho mais uma oportunidade para fazer isso, para recomeçar. Mas como eu falei, ao mesmo tempo que essa verdade ela é libertadora, ela é desafiadora. Porque isso deve conduzir à maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Porque é muito bom ouvirmos que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas não é tão fácil olharmos para os outros e fazermos isso. E darmos as mesmas oportunidades também. E refletirmos isso na maneira como nós agimos com as outras pessoas. Eu quero receber perdão. Mas não é tão fácil oferecer perdão. Eu quero que as pessoas me tratem com bondade, e como falamos, muitas vezes não vão tratar, mas eu posso saber que Deus assim o faz com a sua misericórdia e a sua graça. Mas eu olhar para os outros e agir dessa mesma maneira é muito mais difícil. Muitas vezes nós somos tentados a agir como os fariseus nesse dia, achando que nós temos o direito de acusar, de condenar, de apontar o dedo. Mas uma das ordens muito claras do Evangelho, repetida tantas vezes por Jesus e em todos os outros textos do apóstolo Paulo, é a questão do perdão. Devemos perdoar as pessoas, porque nós fomos perdoados primeiro. Se olharmos para a conta, para a dívida que nós tínhamos para com Deus, e que teríamos, se fôssemos olhar dessa forma, e que foi pago por Jesus Cristo, como nós podemos cobrar as dívidas dos outros que sempre serão infinitamente inferiores? Existe aquela parábola contada por Jesus, de que uma autoridade, alguém muito rico, perdoa uma grande dívida do seu servo. Mas esse servo sai dali e logo em seguida vai esganar o seu conservo por algo infinitamente menor do que era a dívida que ele tinha. Muitas vezes nós fazemos isso. E Jesus nos chama a atenção para isso. Então, por isso que essa verdade ela é desafiadora. Do mesmo jeito que Deus me dá a oportunidade de recomeçar, Ele dá para cada um de nós. Ele dá inclusive para aquelas pessoas que talvez nos fizeram mal e que nos incomode pensar sobre isso, E que o nosso desejo sincero, muitas vezes, é de que elas sejam condenadas. É de que elas paguem o preço. E muitas vezes, se depender de nós, a gente vai fazer, inclusive, um esforço para que isso aconteça, Talvez eu vou apresentar essas pessoas diante de Deus, não pedindo que Deus modifique a maneira de pensar dela e que Deus derrame do seu perdão e da sua graça, mas eu vou querer orar para que Deus pese a mão sobre as pessoas. Eu fiquei assim, algum tempo atrás, abismado de ver um adesivo em um carro, aqui na cidade mesmo, Tudo indica que é de alguém, de um cristão, de um crente, pelo linguajar. Mas o adesivo dizia assim: eu desejo vida longa aos meus inimigos, para que eles me vejam, para que eles vejam a minha vitória em Jesus Cristo. Que visão distorcida do Evangelho. Que visão mundana que muitas vezes nós temos, de querer fazer essas confrontações e acusações. É claro que é difícil, é claro que muitas vezes nós podemos ser magoados, ofendidos. Isso vai precisar de um processo de Deus nas nossas vidas, o trabalhar dele, para que a gente consiga perdoar. Mas a gente precisa, antes de mais nada, ter consciência disso. De que se a gente tem dificuldade com isso, precisamos levar diante de Deus e pedir que Ele trabalhe nos nossos corações. E não devemos normalizar e dizer assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu perdoo, mas não esqueço. Esse tipo de expressões que a gente usa e que às vezes a gente nem se dá conta, ou nem quer prestar atenção que isso não tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. É claro que é importante também destacar, e é necessário a gente fazer isso nesse momento, que Jesus não diz apenas para a mulher, para ela ir embora,
a palavra de Jesus para ela não é apenas nem eu te condeno, mas quando ele fala para essa mulher ir embora, ele diz: vá e não peques mais. Porque hoje, infelizmente, também vivemos um tempo em que muitos usam o nome de Deus e falam, dizem em nome de Deus, como que se Deus fosse apenas amor, como que se Deus aceitasse qualquer atitude nossa, e no fim das contas o que importa é ser feliz, então siga o seu coração, Deus vai te aceitar do jeito que você é, você não precisa mudar nada, Deus não está preocupado com isso, e isso também não é uma verdade bíblica. Jesus demonstra a sua compaixão, a sua graça, ele perdoa essa mulher, ele não condena, mas ele conclui dessa forma, dizendo: vá e não peques mais. Então, só quero destacar que essa questão não é no sentido de passar a mão no pecado, de aceitar qualquer atitude, seja nossa ou seja das outras pessoas. Mas é de reconhecer que, de fato, nós somos limitados, nós não somos capazes de sermos perfeitos. A perfeição que precisamos ter diante de Deus nos é oferecida por Jesus, porque Ele nos oferece a sua justiça através do seu sacrifício. Então precisamos sim lutar contra o pecado, precisamos sim modificar a nossa maneira de viver, seja quando estamos do lado, digamos assim, da mulher, naquele dia em que damos vazão aos desejos do nosso coração, nesse sentido, ou seja, quando temos essa dureza no coração como os líderes religiosos. Precisamos então dessas transformações, mas no fim das contas, o que vai prevalecer sobre nós é a graça de Deus. Nós precisamos entender, então, que Deus tem esse processo para todas as nossas vidas. Deus tem planos superiores aos nossos. Deus quer nos ensinar a sua vontade. E Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar. Caminhando para o encerramento, já no final da nossa reflexão, quero citar mais um versículo do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É muito interessante, eu imagino me fazendo parte dessa igreja, da cidade de Filipos, recebendo essa carta de Paulo, recebendo essas palavras encorajadoras de Paulo. Paulo está louvando a Deus no início dessa carta pela vida daqueles irmãos, e ele faz essa afirmação: olha, tenham consciência disso, em outras palavras, Deus já começou a trabalhar na vida de vocês, e Ele é fiel para concluir isso. E isso tem a ver com todo esse processo que nós falamos. Para que isso aconteça, precisamos a cada dia entender mais aquelas verdades que destacamos. Que os planos de Deus são maiores, que Ele tem sempre esse interesse em nos ensinar e nos oferece sempre novas oportunidades. A cada dia temos uma nova oportunidade de entender e de nos conformar à vontade de Deus para a nossa vida. Mas para isso precisamos estar sensíveis à sua voz, à sua direção. O texto também não afirma isso, mas a gente consegue imaginar, não sei cada um como enxerga essa realidade, mas se perguntassem para você, o que você acha que essa mulher fez ao ir embora? Ela voltou correndo para a sua prática de pecado? Ou ela realmente ouviu o que Jesus disse e mudou a sua atitude, e buscou não pecar mais? Eu acredito que é essa a segunda opção. Imagina ser impactado dessa forma por um amor inesperado, Ela está sendo levada na violência por homens impiedosos e de repente ela encontra uma graça, um olhar de perdão, de misericórdia, de alguém que diz, de alguém que a salva daquela situação, mas mais do que isso oferece um perdão para a sua vida. E é isso que deve acontecer nas nossas vidas. Precisamos estar dispostos a olhar para Jesus e a sermos impactados pelo seu amor. E aí nós deveríamos, a cada dia das nossas vidas, fazer a seguinte oração: Senhor, estou começando mais um dia e eu tenho planos para esse dia, mas eu peço que o Senhor me conduza de acordo com os seus planos, porque eu sei que eles são melhores do que os meus. Eu peço que o Senhor me ensine tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar nesse dia. Eu quero estar disposto a ouvir a tua voz e que o Senhor me ajude a caminhar nesse dia, se necessário, de uma forma diferente do dia anterior. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Talvez alguém aqui hoje, alguns de nós, precisamos desse recomeço hoje na nossa vida. Mas mesmo que você talvez não precise disso nesse momento, você esteja firmado, esteja bem com Deus, é necessário ter isso em mente para o dia que talvez a gente passar por uma situação diferente, para que a gente se lembre dessa verdade. Sempre é tempo de recomeçar.
Talvez hoje seja o tempo de retomar, de recomeçar com algumas práticas que a gente esteja deixando de lado, né? A gente, nesse contexto de igreja, tem visto quanto desafiador tem sido, né? Passamos por um tempo muito difícil, mas isso muitas vezes tem nos desanimado, tem nos levado a nos esfriar os nossos corações, em relação à nossa comunhão com Deus, em relação à nossa comunhão com os nossos irmãos. Então precisamos olhar que hoje é tempo, hoje é oportunidade para recomeçarmos, para nos aproximarmos de Deus. Talvez na nossa relação com as pessoas, o quanto é desafiador e sempre vai ser para nós o que falamos sobre essa questão do perdão, do trato dos outros, da forma como enxergamos os outros. Talvez a gente esteja permitindo que nos últimos tempos o nosso coração se encha de amargura, se encha de más intenções, maus pensamentos em relação aos outros. Talvez, como falei, achando que a gente tem razão disso, né? Porque afinal de contas, alguém fez algo contra mim. Mas pode ser um tempo de um recomeço nesse sentido. Um recomeço nas nossas relações. Tempo de eu pedirmos para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a perdoar, porque eu sei que o Senhor me perdoou. E eu preciso seguir aquilo que o Senhor fez por mim. Preciso replicar isso em relação às outras pessoas. Que Deus nos ajude a vivermos isso, a entendermos isso. Que isso enche o nosso coração, primeiramente, antes de mais nada, de alegria. Que esse é o nosso Deus, esse é o Deus a que nós servimos. Um Deus dos recomeços. Um Deus que nos dá sempre uma folha em branco. Nos dá uma oportunidade de uma nova vida. E aí cremos, né, que um dia estaremos livres de tudo isso e viveremos com Ele eternamente, viveremos plenamente tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Gostaria de orar ainda mais uma vez, convidar você a orar comigo, pedindo isso ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque ela sempre nos confronta em relação à nossa maneira de pensar, em relação à nossa maneira de agir, e nós percebemos, ó Deus, através dessa história, que realmente muitas vezes as nossas atitudes têm sido distantes do que o Senhor tem para nós. Muitas vezes os nossos planos estão mais parecidos com a dessas pessoas, da mulher, ou desse grupo de líderes religiosos. E muitas vezes eles não se parecem com os teus planos. Muitas vezes nem entendemos os teus planos, mas pedimos, ó Deus, nessa manhã, que como vimos na tua palavra, o Senhor opere, ó Deus, da mesma maneira nas nossas vidas como o Senhor fez naquela manhã. Que o Senhor nos ensine como o Senhor fez com aquelas pessoas naquele dia. Ó Deus, eu peço por aqueles que talvez estejam necessitando de fato, de uma forma forte e de uma forma relevante, de um recomeço na sua vida nesse tempo, ó Deus. Talvez alguém que esteja com seu coração distante do Senhor, com o coração frio, talvez esteja com seus relacionamentos quebrados, mas nós sabemos, ó Deus, cremos, como vimos aqui, naquilo que ouvimos aqui, que o Senhor tem esse recomeço para nós. Então pedimos que o Senhor haja, que o Senhor trabalhe no coração, ó Deus, nos nossos corações, para que isso possa ser realizado. E se isso talvez não seja algo tão gritante nesse momento, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor ainda assim nos conforme hoje um pouquinho mais à tua vontade, nos ensine um pouquinho mais a tua palavra, para que estejamos preparados, ó Deus, para enfrentar qualquer situação dessa maneira, com essa consciência. E que queiramos então, ó Deus, nos submeter aos teus planos, que queiramos aprender a cada dia com o Senhor e recomeçar sempre que necessário, entendendo, compreendendo a tua maneira de agir, entendendo, ó Deus, que o teu amor, a tua graça são maiores do que nós mesmos, são maiores do que qualquer coisa que tenhamos feito ou que possamos fazer. E que assim, ó Deus, possamos refletir isso na maneira como lidamos com as outras pessoas. Que tenhamos, ó Deus, um olhar também de compaixão, de graça pelas pessoas ao nosso redor. Que estejamos dispostos a perdoar, ó Deus, nos ajuda nisso. Porque sabemos que também é um grande desafio. Sabemos que muitas vezes o nosso coração é endurecido, ó Deus. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para os outros com a mesma compaixão com que o Senhor olha para conosco. Ó Deus, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos, compartilhando da tua palavra. Peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando essa igreja. Peço, ó Deus, que o Senhor continue dando direção, abençoando a vida do Léo, do pastor Léo, sua família. Que o Senhor os ajude, ó Deus, que o Senhor os dê a direção do alto, do Senhor,
nessa função tão importante, ó Deus, de conduzir o teu povo. Que o Senhor dê, ó Deus, o compromisso para cada um, ó Deus, que pertence a essa igreja, a essa comunidade, compromisso com a tua palavra, compromisso uns com os outros, para que de fato, ó Deus, a gente seja um povo diferente, a gente seja igreja de verdade, ó Deus, para que a gente viva o amor que o Senhor tem para nós, porque é assim que o Senhor será conhecido, quando de fato vivermos isso na nossa vida. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.